estava lá em casa, fiz uma faxina, as coisas estavam tudo em ordem. Aí lembrei, caraca, não botei o lixo para fora. Aí eu aproveitei para fazer uma limpa na geladeira. Uma batata cheirava mal. O leite já tinha acabado. Tinha até uma garrafa de whisky que eu nem tomo. Rapidinho fiz como sempre fiz, colocando tudo dentro do mesmo saco de lixo. Mas de repente veio um clique e eu pensei, eu não posso arrumar a minha casa e bagunçar o planeta. Eu não pensei duas vezes e liguei para minha amiga Fê, porque ela já me deu um toque no passado que eu não levei muito a sério. Fernanda do céu, me diz, eu sou um monstro. Me dá uma luz, mon chéri. Gente, ninguém nasce sabendo. Se você já se viu nessa situação, então calma aí, que hoje começa uma série nova que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para descartar direitinho tudo o que você precisar. Menos um Lixo é um movimento focado em empoderar o indivíduo, que é capaz de transformar o mundo com pequenos gestos e cidadania. Nós precisamos repensar, reduzir e reutilizar. Reciclar é sempre a última opção. Mas se você está chegando agora, não se desespera. Acompanhe essa série e aos poucos você vai conhecendo esse universo lindo e sustentável que te espera. Em cada episódio, a gente vai indicar uma playlist de vídeos na descrição para você assistir enquanto espera o próximo. Apenas 3% do lixo é reciclado no Brasil. O resto vai para aterro sanitário, lixão. Além desses lugares virarem vetores de doença, aquele lixo todo vai envenenar o solo e qualquer fonte de água que tiver por perto. Mas isso também é responsabilidade nossa, né? Se a gente compra alguma coisa, a gente assume a responsabilidade pelo que vai fazer com ela até o final da vida útil. Ou seja, quando a gente tiver que descartar. Para você que está assistindo, aqui tem na descrição um link do material super legal que a gente fez. Já pega isso e vai acompanhando, porque eu explico tudo para você. A reciclagem seria você conseguir dar um fim adequado e uma reutilização para aquilo que para alguém foi considerado lixo. É o principal desafio do resíduo, é a população segregada dentro de casa. Ela entender que ela é corresponsável por esse resíduo. Ela não tem que deixar virar lixo. Muita gente tem dúvida de como fazer a reciclagem na sua casa. É simples, pessoal. Separa o lixo seco do úmido e facilita a vida do reciclador aqui. Em primeiro lugar, lave sempre tudo. Não precisa ficar brilhando, é só dar uma enxaguada rápida para tirar a sujeira. Tá lavando a louça? Enche o copo d'água e depois deixa a água cair no que é de plástico. É só usar o bom senso para não desperdiçar água também. O grande segredo da reciclagem é justamente a segregação dentro das casas. Vem para a cooperativa, aqui os cooperados fazem a triagem. A triagem é um método que a indústria exige que faça uma separação mais fina aqui dentro da cooperativa, para justamente direcionar cada tipo de material para a sua indústria pertinente. Então tá, eu separei tudo que eu tinha aqui e adivinha, a maioria das coisas é plástico. Eu não sei nem como veio parar tanta coisa aqui de garrafinha, de saquinho, de copinho. 8 milhões de toneladas de plástico todo ano, Fê. Isso não é pas possível, meu planeta. Na verdade, isso já está desatualizado. Esse dado é de 2018, quando eu gravei a série Mares Limpos. Assiste lá que eu tô explicando tudinho. Mas esse número só tá crescendo. E a expectativa é que para 2025 ele dobre. Só aqui no Brasil, cada brasileiro produz, em média, 1 quilo de plástico por semana. Só que a gente só recicla 1,28%. 1%? Mas essa conta não tá fechando. Quando a cadeia de reciclagem não se fecha, alguém paga essa conta. Ou nós, a população, ou o planeta. Citando o exemplo do plástico, né? Estima-se que em 2050 tenha mais plástico do que peixes no oceano. Então isso é um prejuízo para o planeta, é um prejuízo para a população, para as futuras gerações, inimaginável. É preciso uma consciência dos produtores e da população na escolha do produto mais sustentável e mais correto
para a gente estancar esse futuro que se anuncia. O maior desafio em relação ao plástico é realmente a grande quantidade. Ele ocupa 50% da parcela de materiais recicláveis gerados nos domicílios. Dentro da categoria plástico, existem diversos tipos de plástico. PP, PS, PAD, PET. O plástico realmente é um material bem rico dentro da cooperativa, né, em termos de venda, mas ainda é muito pouco aproveitado pela indústria. Muitas vezes, ao longo do ano, o próprio plástico, a indústria abaixa o preço do plástico, criando um buraco no ganho das cooperativas. Já tem um episódio da websérie Dicas da Fê Cortez sobre a diferença entre o que é teoricamente reciclável e o que é, na verdade, reciclado. A reciclagem é uma atividade econômica, então ela só acontece quando dá lucro. Infelizmente, a lógica é essa. E só uma pequena parte dos materiais plásticos se encaixam nisso. Só para você ter noção, o Brasil hoje desperdiça 120 bilhões de reais por não reciclar, por não gerar emprego e renda. Porque você joga na lata do lixo a oportunidade de ter uma clínica da família na sua casa, de ter um hospital melhor para você, de uma educação melhor, porque não se investe 120 bilhões nesse país em educação e nem saúde, mas nós jogamos na lata do lixo. O foco é sempre reduzir o nosso consumo de plásticos, mas nem sempre a gente encontra uma boa alternativa na prateleira do mercado. Se não houver opção, então o melhor é pesquisar se o plástico que você está comprando vai ter alguma chance de ser reciclado depois. Quando você for descartar garrafas PET e embalagens de suco ou de leite, sempre retira a tampa, porque quando elas forem processadas, o ar preso dentro das embalagens pode fazer elas explodirem. Mas as tampas vão para reciclagem também, tá, galera? Mas peraí, vocês estão querendo me dizer que dessa cesta aqui, só essa garrafa aqui que vai ser reciclada com grande chance? E sem o rótulo? Oh, mon Dieu! O rejeito na cooperativa, ele não é absorvido pela indústria. A cooperativa não consegue vender esse material. Um exemplo disso é o pacote de biscoito. Tem um tratamento para esse resíduo, mas não um destino correto. Então, ele acaba indo para o aterro sanitário. Pois é. Para piorar a situação, os plásticos menos reciclados aqui no Brasil são justamente aqueles que a gente mais consome. Tipo isopor e todos os de uso único. Usinhos, sabe? Copinho, talherzinho, canudinho, lacres de embalagens, plástico filme e essas metalizadazinhas de biscoito, assim. Très bien. Próxima festa aqui em casa, eu vou botar o povo para lavar a louça. Porque não dá para usar descartável. E se sobrar comida, vai levar em pó de vidro, nem que tenha que buscar um por um para devolver tudo depois. Mas, Fernanda, e o resto? Pacote de biscoito, bandejinha de isopor. Vai reciclar ou não? Alguns materiais são mais difíceis de serem reciclados. É o caso do isopor e das embalagens de salgadinhos e biscoitos. Então, se por acaso você comprou alguma coisa que utiliza isso, é só jogar no lixo seco. Agora, fruta, gente. Pra que sacola? Colocar fruta num plástico é ofender a natureza. Ah, agora eu compreendi tudo, então. Então é só colocar tudo isso aqui para fora que já vai dar tudo certo para reciclagem. Não, amada. Separar é só o começo. Primeiro, que a gente só falou dos plásticos, né? Ainda tem outras coisas pra gente conversar. Mas segura, porque para isso tem outros episódios dessa série maravilhosa. A coleta seletiva, ela atinge 7% dos 40% gerados dentro de uma residência. Quando é trazido para a cooperativa, ela consegue aproveitar 80% do material aqui entregue. Então procura se informar na sua prefeitura se tem cooperativas ou ecopontos. É fundamental que você exerça o seu papel como parte do problema. A gente precisa cobrar, a gente precisa se manifestar e a gente precisa garantir que esse direito seja cumprido em todos os lugares do Brasil. A mudança de hábito, ela vai transformar as decisões públicas do poder público, né? A partir do momento que a população começar a separar o reciclável, vai criar uma demanda muito maior da coleta seletiva. É claro que no começo a gente se perde um pouco para mudar nossos hábitos e isso é normal. E é verdade também que às vezes a informação que chega pra gente é confusa.
Mas não é por isso que a gente vai depender da boa vontade do governo e das empresas para que a situação se resolva. O primeiro passo é sempre nosso. Se você não consegue lavar o lixo antes de descartar, tudo bem. Começa separando e checando sobre a coleta na sua casa. Gente, acabei de encontrar um aplicativo maravilhoso. Nele você entra, procura um catador que está perto da sua região, combina um valor para ele vir buscar os materiais que interessam a ele. Não é maravilhoso? E o resto você busca uma outra alternativa, um ecoponto, ou deixa de usar o material. Se bem que para mim a parte difícil vai ser deixar de usar minha mostarda de junho. E aí o principal é reduzir, gente. Reduzir, reduzir e reduzir. Dizer não também é fundamental, seja para aquela blusinha que você tem uma parecida em casa, para o canudinho do suco, ou para a sacolinha de plástico que te dão na padaria. É isso que ajuda a pressionar as empresas para que elas repensem a forma de oferecer e vender produtos. E no que diz respeito ao governo, de agir e aprovar leis para a sociedade. Então eu vou deixar um pequeno desafio para você. Tirar uma foto do antes e depois do seu lixo. Comece separando entre o que é seco e o que é úmido. Segue as dicas que a gente deu hoje aqui e mostra pra gente o que mudou. Marca o @menos1lixo nas redes sociais e usa a hashtag Destino Correto para engajar mais gente nessa. Mas antes que eu esqueça, se você curtiu, dá um like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que está querendo entrar nesse rolê. Ou para quem precisa saber mais. Eu sou a Fê Cortez e eu te espero no próximo episódio para você entender mais e perceber que reciclar é bem fácil.